Olá, meus amigos liturgistas. Conforme o prometido, estamos aqui hoje para o nosso estudo sobre a Sagrada Liturgia da Santa Igreja. E para iniciarmos, trataremos hoje do ato penitencial. Não saia daí. Irmãos e irmãs, vamos então para o nosso estudo de hoje. E nós vamos pegar na Sagrada Escritura a fundamentação bíblica e espiritual para o ato penitencial. Lucas, no capítulo 23, versículo 34. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na Santa Missa, o primeiro ato do povo de Deus reunido é voltar-se para Deus e confessar-se pecador. Confessar os seus pecados, as suas falhas e as suas misérias. É o momento então onde o fiel suplica à Virgem Maria, aos santos e anjos para que intercedam a Deus Pai pelos nossos pecados, para que sejam perdoados. Nós podemos dividir esse ato penitencial, espiritualmente falando, entre o ato penitencial do próprio Cristo e o ato penitencial do homem ou da mulher que se unem a Cristo na Santa Missa. Cristo, quando está no Calvário, quando uma de suas últimas palavras, antes de sua morte, ele realiza o seu ato penitencial, o ato penitencial por excelência. Jesus Cristo não diz ao Pai, Pai me perdoa, ele não confessa os seus pecados por ser o homem santo, por ser Deus e homem, e somente um homem Deus não poderia ter pecados. E ali Jesus Cristo, na sua agonia, nos seus últimos momentos, ele dá a maior prova para a humanidade de que não possuía nenhum pecado, pois seria o momento em que, se tivesse, ele confessaria no desespero da sua morte, no leito de sua morte. Mas Jesus não diz, Pai, perdoa-me. Pelo contrário, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Neste momento, Jesus, além de instituir o ato penitencial universal ao qual nós nos unimos, na Santa Missa, em toda a celebração eucarística, para pedir o perdão dos nossos pecados, pela voz do Cristo que foi proclamada do alto da cruz, a intercessão da Virgem Maria e dos santos. Neste momento, ele está nos ensinando e demonstrando teologicamente a razão pela qual a humanidade é perdoada pelos seus pecados. Não por um mérito nosso, não por alguma conquista pessoal, mas puramente por graça de Deus, por misericórdia e pelo sacrifício que nós revivemos no altar da transubstanciação. Jesus, nessa frase que tem tanta profundidade teológica, vem nos demonstrar que o sacrifício dele para a remissão de todos os pecados também é possível, porque o homem, ele não sabe o que faz. E essa é a razão pelo qual nós podemos ser perdoados dos nossos pecados. Porque, de fato, a nossa visão, como diz a palavra de Deus, ela é limitada, ela é turva. Assim como Paulo, antes de sua conversão, enquanto Saulo ainda, ele tinha como escamas nos seus olhos e não podia ver claramente. Assim somos nós. Nós não podemos ver claramente. Nós não podemos ver Deus. Por essa razão, não sabemos o que fazemos. Porque não temos noção, não temos consciência das consequências do nosso pecado. Porque se tivéssemos real consciência, não poderíamos ser perdoados. É o caso dos anjos caídos, os demônios, que uma vez que viam a Deus, o tal como ele é, sabendo toda a consequência que teria se voltar-se contra Deus, e mesmo assim o fizeram. Esta é a razão pela qual eles não podem ser perdoados, porque eles sabiam o que estavam fazendo. Então ali Jesus, do alto da cruz, clama e institui a graça do perdão a toda a humanidade, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Vamos então para agora a parte prática, para que nós possamos revestir a prática do ato litúrgico com toda a grandeza espiritual da qual nós refletimos até este momento, valendo-se do missal romano, a fórmula da oração do ato penitencial.
Quando o sacerdote dirige-se ao povo, então ele diz: irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Ou também prescreve o missal: o Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Neste momento, prepara-se o povo de Deus para a resposta. E essa resposta é a confissão que o povo de Deus faz. Então, até então, nós estudamos a confissão que o Cristo faz, que faz por nós, para o perdão dos nossos pecados. Ele justifica os nossos pecados. E como? Dizendo: eles não sabem o que fazem. E então nós, cientes de que somos pecadores, cientes de que somos já nascidos no pecado, olhamos para o Cristo no sacerdote e então respondemos conforme prevê o missal: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãs e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. E aí do missal vai dizer que nesse momento o fiel bate no peito como atitude de total inclinação a si mesmo e reconhecimento de suas misérias, por minha culpa, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãs e irmãs, que roguei por mim, a Deus nosso Senhor. E então segue-se com a absolvição sacerdotal, onde o sacerdote vai dizer: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E o povo responde: amém. É muito importante que essa oração seja recitada tal como ela é, sem qualquer alteração, porque é uma oração única, prescrita, não cabendo a leigo algum fazer qualquer espécie de alteração. Já nos ensina o Concílio Vaticano II, quando faz a reforma litúrgica de Paulo VI, e nos convida a uma maior busca, um maior estudo, maior devoção à liturgia. Já nos ensina que não cabe a qualquer que seja o leigo ou o sacerdote fazer qualquer que seja alteração na Sagrada Liturgia. E essa é uma das orações que não podem ser alteradas, a oração do ato penitencial. Por isso, quando ela for cantada, também deve ser cantada, se ter a letra exatamente nesses termos, sem nenhuma alteração. Então, meus queridos irmãos, hoje nós podemos estudar um pouquinho sobre o ato penitencial na Santa Missa. Nós vimos hoje que o ato penitencial ele se divide em dois: o ato penitencial do próprio Cristo, que foi feito na cruz, justificando os nossos pecados, dizendo: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. E no segundo momento, nós nos reconhecendo pecadores, voltando-se ao Pai, voltando-se ao Cristo na pessoa do sacerdote e confessando os nossos pecados, pedindo a intercessão da Virgem Maria, dos santos e dos anjos, para que roguem a Deus pelo perdão dos nossos pecados. E em seguida, a absolvição do sacerdote. O mais importante, o rito ele serve para nos encher daquilo que é espiritual, para nos encher da graça. Então nós devemos aprender o significado de cada detalhe litúrgico, para que nós possamos tirar dele toda a profundidade que há. Que nós possamos a partir daqui exercitar o nosso ato penitencial. O momento de olhar para Cristo não é o momento de pensar em algum pecado específico e confessar a Deus, porque os nossos pecados devem ser confessados diante do sacerdote, numa santa confissão. Mas é o momento de dizer: olha, independente de qualquer coisa, independente se eu acabei de me confessar, eu sou um pecador, por minha culpa, por minha tão grande culpa. É isso aí, pessoal, chegamos ao final. Agradeço a sua companhia e nos encontramos na Eucaristia.